A gente perdeu o entendimento sobre quem nós somos, sobre os nossos corpos, como a gente funciona, o porquê que a gente é cíclica e como o nosso corpo está muito relacionado com a natureza, com o universo, com as fases da lua. Hoje é dia 8 de março e eu senti muito no coração de fazer esse vídeo, especialmente para as mulheres. Todo esse canal meu aqui no YouTube, ele foi realmente direcionado e pensado para falar com mulheres, por tudo que eu vivi dentro desse âmbito feminino, né, de autoconhecimento feminino e tudo mais. E calhou muito de abrir o canal no YouTube e ser muito próximo do Dia das Mulheres, então eu não podia deixar de falar, algo que eu tô querendo há muito tempo falar, mas eu acho que é muito difícil a gente falar disso num vídeo muito rápido ali no Instagram, então eu acho que falar aqui no YouTube é um lugar específico para eu conseguir falar sobre isso e também falar sobre a experiência que eu tive do autoconhecimento mesmo do meu corpo e como eu sofri antes com a falta desse autoconhecimento. Existe uma coisa muito grande hoje que a gente perdeu o entendimento sobre quem nós somos, sobre os nossos corpos, como a gente funciona, o porquê que a gente é cíclica e como o nosso corpo está muito relacionado com a natureza, com o universo, com as fases da lua. E o quanto é importante a gente ter entendimento sobre isso, e o quanto foi importante eu ter tido entendimento sobre isso para minha evolução espiritual e pessoal. A gente vive num mundo onde até mesmo a nossa carga horária de trabalho, ela é direcionada a um ciclo masculino de testosterona, né, de hormônios e tudo mais. Então, a gente é colocada num universo que foi ensinado pra gente ter, para que a gente tivesse sucesso, a gente tinha que abdicar de tudo que a gente tinha, do nosso corpo, de quem nós somos, de tudo para conseguir ter sucesso. Só assim conseguir ter sucesso. E com isso a gente foi colocada num sistema onde a gente não sabe nada sobre o nosso corpo, não sabe nada como ele funciona, não sabe o quanto é importante a gente ter pausas. A gente foi só inserida nisso e aí vem a necessidade de anticoncepcionais para que a gente não sofra nesse momento, porque realmente o momento ali do período menstrual, ele é muito relacionado ao sofrimento, à dor, à perca a falta de produtividade, a perca de realmente dessa força de buscar sempre a prosperidade, de fazer todas as tarefas e executar tudo que precisa ser executado. Então a gente toma uma pílula e essa pílula vai fazer com que a gente não sinta o nosso corpo. E em algum momento acharam isso normal, acharam que esse é o padrão que a gente deveria viver. Em muito tempo eu fiquei na minha adolescência nesse sistema de não entender quem eu era, por que eu menstruava e por que eu sentia tanta dor ao menstruar. E eu fiquei muitos anos da minha vida sofrendo com essa dor, mesmo tomando o anticoncepcional. Eu sentia dores absurdas, irritabilidade extrema, um estresse. Não entendia o porquê que aquilo tinha que acontecer, me culpava muitas vezes por ser mulher e não conseguia entregar o que muitas vezes homens que trabalhavam ali comigo conseguiam entregar naquele período de constância no mês, e eu já não, porque eu tinha momentos que eu simplesmente não conseguia executar aquelas tarefas de trabalho e eu era obrigada a parar pelo meu próprio corpo, pelas dores. E foi quando eu comecei a questionar o mundo, o universo, a vida e tudo que aconteceu comigo, e encontrar, de certo modo, um lugar de conforto nesses questionamentos e nas respostas que eu tinha a partir desses questionamentos, que eu consegui, pela primeira vez na minha vida, não sentir dor ao menstruar. Isso colocou uma pulga atrás da minha orelha. Então quer dizer que quando eu tive consciência de que eu ia menstruar, dei uma pausa na minha vida para que isso acontecesse, entendi com o meu corpo, me conectei com o meu corpo, eu não senti dor. E além de sentir dor, eu também
tinha um ciclo totalmente desregulado, mesmo tomando anticoncepcional. E hoje, eu não sinto dores mais, eu tenho um ciclo totalmente regulado. Então, o autoconhecimento sobre quem eu sou, sobre como meu corpo funciona, me libertou. E abriu o meu corpo, a minha cabeça, a minha consciência, o meu espírito nessa terra para uma espiritualidade muito grande. E não uma espiritualidade que só vive o astral. Uma espiritualidade que consegue se entender nesse corpo, nessa matéria. Consegue entender que eu sou feita de fases, assim como a lua, e o quanto é importante a gente saber dessa ligação que nós mulheres temos com a lua. E a partir disso eu consegui entrar em caminhos muito mais profundos para descobrir de fato quem eu sou e o que eu vim fazer aqui. Existe um projeto muito grande e muito, assim, tem um site específico para esse projeto, foram anos de estudo, enfim, mostrando que nós guardamos no nosso corpo genes de 8 gerações atrás. Quando a gente vai colocar isso em jogo e quando a gente vai entender, então, espera, no meu corpo tem genes de 8 gerações atrás, ou seja, 200 anos. Então a gente entende que dentro do nosso corpo existe marcas de mulheres que passaram por situações desafiadoras, que passaram por escravidão, que passaram por momentos de serem tiradas de suas terras, ou terem suas terras invadidas, de certa forma. Isso habita no nosso corpo, isso existe no nosso corpo. E quando a gente vai trazer para hoje em dia, a gente percebe o quanto muitas das nossas ancestrais foram privadas de viver uma vida próspera, de fazer a sua própria prosperidade, de irem para o mercado de trabalho, de estudarem, ficaram só ali naquele ciclo, casa, filhos, marido, e tudo é respeitável. Não existe certo nem errado, mas simplesmente existiu, simplesmente estava ali. E aí a gente vai ver como a nossa história foi construída. Então a gente veio de mulheres que, a maior parte delas, ficaram ali naquele processo de casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. E aí a gente quis simplesmente sair disso. A gente quis simplesmente ir para o mundo, construir a nossa prosperidade, ter bons empregos, criar empresas. E isso é ótimo, isso é válido. Só que a gente se esqueceu de quem nós somos. A gente se esqueceu que a gente precisa de pausa em alguns momentos. A gente esqueceu que nós somos cíclicas e que nós precisamos respeitar os nossos ciclos. Existem estudos muito profundos também que falam da relação do ciclo da mulher com o ciclo da lua e dos benefícios para a saúde feminina a gente conseguir menstruar na lua nova e ovular na lua cheia. E quando a gente vai pegar tradições muito antigas, saberes ancestrais, a gente vê o quanto as mulheres faziam isso. Em uma tribo indígena, a mulher, quando ela menstrua, ela fica totalmente isolada. Ela não faz a comida, ela não faz os seus afazeres ali de artesanato, enfim, os afazeres atribuídos às mulheres numa aldeia indígena, porque ela resguarda esse tempo. Ela tem um momento de pausa para ela se entender, para ela saber quem ela é, o que aquele momento está reservado para ela, o que o corpo dela está trazendo de informação, qual o insight o corpo dela está trazendo para ela, e o quanto isso é necessário para a gente, o quanto que esses momentos de pausa é necessário para a mulher que também vai à luta, que também trabalha, que também tem uma rotina pesada com filhos, com o que seja. O quanto é importante a gente parar pelo menos 5 minutos do nosso dia, naquele momento que a gente está passando pela lunação, colocar nossa mão no nosso útero e entender o que ele quer mostrar pra gente. Entender o que aquele momento quer trazer pra gente, quais são os insights, as informações, o que a gente precisa curar. Eu vejo que muitas mulheres, elas acabam tomando o anticoncepcional, claro que, a princípio, o anticoncepcional ele veio para prevenir, né, uma gestação indesejada, enfim, eu acho isso muito válido, como existem outros métodos,
contraceptivos, esse não é o único. Mas eu vejo também muitas mulheres colocando no anticoncepcional uma carga de se livrar da dor de passar pela menstruação, se livrar da dor, do incômodo, de ter que respeitar o seu próprio corpo, de ter que sentir aquela cólica, de não precisar se perguntar o porquê eu sinto essa cólica, porque essa cólica não é normal, sentir dor não é normal. Mas nem todas as mulheres ainda tiveram essa expansão de consciência de entender que se dói é por algum motivo. O seu corpo está querendo te mostrar algo, você só precisa saber escutar ele. Então eu percebo que muitas mulheres colocam essa carga no anticoncepcional realmente para não precisarem passar por esse momento que o nosso corpo demanda. Esse momento de escuta, esse momento de pausa, esse momento de reflexão, de entender, de se questionar o porquê sentir aquela dor, o porquê seu ciclo não é regulado e da onde parte esse desequilíbrio. Porque ele tem realmente uma causa, existe uma causa para ele. E eu sou a prova viva disso. Eu sou a prova viva de uma pessoa que por muito tempo sentiu dor, tomou o anticoncepcional achando que ia resolver todos os problemas do mundo. Parei o anticoncepcional porque eu fui obrigada a parar. O que me mostrou? Mesmo eu parando com o anticoncepcional, as dores que eu sentia eu não conseguia suportar de dor. E quando eu entendi como o meu corpo funcionava e o que meu corpo estava querendo me dizer, eu consegui viver uma menstruação mais plena, regulada, sem dores. É claro, a gente sente um desconforto, mas não pode ser um desconforto absurdo, como muitas mulheres sentem e como eu sentia. A gente não pode colocar uma coisa para ir contra a outra. E eu vejo que algumas mulheres podem dizer: ah, mas eu tenho um trabalho que me exige muito e eu não posso parar minha rotina para sentir a minha menstruação. Só que o que essas mulheres não entendem é que a sua performance nesse trabalho, a forma como você vive, a forma como você lida com os seus relacionamentos, ela vai melhorar 100% quando você se entende com você. Quando você se conhece. Não adianta a gente querer conquistar o mundo, sendo que a gente não tá 100% para viver aquela experiência. Todas as experiências que a gente quer conquistar, a gente precisa estar 100% ali. Saúde, emocional, seja o que for. E isso me ajudou eu entender essas conjunturas, né, do meu corpo, esses ciclos, me fez estar inteira em tudo. Me fez estar inteira em mim, para que eu consiga estar inteira com as minhas relações, com o meu trabalho, com a minha vida. Então a gente não pode colocar uma pílula responsável pelo peso de ser mulher, de ser quem nós somos. Então a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa se entender dentro desse processo. A gente colocar esse peso de que a menstruação atrapalha a nossa rotina, atrapalha a nossa vida, atrapalha as nossas relações, atrapalha o nosso trabalho. Olha o tipo de pensamento que você está colocando para dentro de você sobre algo que te pertence, sobre algo que é seu, sobre algo que pode te dar informações, te mostrar insights, te levar a lugares melhores. As pessoas, eu percebo que as pessoas, principalmente as mulheres também, né, falando desse vídeo, estão muito aceleradas nessa vida muito corrida e aquilo sufoca a gente de alguma maneira. E muitas vezes as pessoas podem pensar, lá vem essa Mara mística e falando sobre o universo, sobre a vida, sobre autoconhecimento. Mas quando uma doença, um câncer, um ovário policístico, o que for te parar da vida que você almeja ter, aí sim você vai lembrar de mim. Aí você vai lembrar, nossa, o meu corpo estava me avisando sobre isso. Meu corpo estava pedindo para eu pausar e eu não pausei. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você não precisa esconder no meio do mato igual eu fiz para viver isso. Porque eu vivi isso antes mesmo de estar vivendo aqui no meio do mato. 5 minutos na sua rotina para você entender o seu corpo, para você entender em qual fase do ciclo você tá e não arranjar desculpa para se entender. Não usar um hack achando que a sua vida financeira, os seus estudos, a sua vida profissional vai melhorar.
Porque se você não estiver inteira para viver aquilo, nada disso vai valer a pena. E você só consegue estar inteira fazendo as coisas quando você se entende, quando você escuta o seu corpo, quando você tem consciência daquilo que acontece dentro de você. E para finalizar, o que fez com que eu saísse daquela mulher muito irritada, muito brava, muito estressada, para uma mulher que conseguiu se entender, que conseguiu colocar seu ciclo no lugar, entender as suas fases, entender o momento de dar o sprint no trabalho, em alguma atividade, o momento de se equilibrar, se repousar, é o questionar. O quanto é importante a gente se questionar. A gente se questionar o porquê nós sentimos cólicas menstruais muito forte. O que nós estamos guardando dentro do nosso útero? Quais são as marcas que a gente guarda? Questionar o que mulheres que vieram antes de nós passaram, que talvez possam... Esse sentimento que eu sinto não precisa vir de mim, pode vir de outra mulher. O questionamento do porquê as coisas acontecem, não só de uma forma geral, do sistema geral, mas porque as coisas acontecem assim dentro de mim. Por que eu penso assim sobre outra mulher? Por que eu penso assim sobre a minha relação quanto à sexualidade? Ou por que eu penso assim quanto à relação com a minha menstruação? Ou por que eu tomei aquela atitude? Ou por que eu reagi daquela forma? O se questionar é muito importante. E não só se questionar. Tentar entender o porquê aquilo acontece em você e tentar sair daquele lugar. Eu acredito que muitas pessoas, elas se questionam. Eu vejo que elas se questionam, só que elas não têm coragem para lidar com a informação que pode vir após esse questionamento. E a fundo mesmo, a coragem de se curar, a coragem de sair daquele lugar, a coragem de falar, chega, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais sentir essa dor, eu não quero mais ficar nesse ciclo, eu não quero mais ficar com essa vida, eu não quero mais sentir essa dor menstrual, por exemplo, essa dor de cólica menstrual. Eu não quero mais. A partir do momento que você coloca essa decisão na mesa, muita coisa acontece, porque as coisas vão chegando para você. Só que eu acredito que essa decisão de quero me curar vem do entendimento de que existe N possibilidades na sua vida. Que a sua vida não é simplesmente isso que você acha. Que o universo ele tá aberto pra gente das melhores formas possíveis de te surpreender. De te levar para lugares incríveis, para relacionamentos incríveis, para trabalhos incríveis, para uma prosperidade que você almeja. Mas antes disso, você precisa olhar para dentro. E você precisa querer sair desse lugar que você se encontra. Querer sair desse ponto que você se encontra estagnada, seja em qualquer área da sua vida. Então, o que me fez sair dessa mulher que vivia num casulo para a mulher que eu sou hoje, para a mulher que eu almejo me tornar, é o questionamento e a coragem de enfrentar todas as minhas sombras, de enfrentar o que precisa vir e o que vier eu vou enfrentar para conseguir chegar no lugar que eu desejo chegar. Estando aberta para as infinitas possibilidades do universo me surpreender. Confiar no fluxo da vida, confiar que tudo de lindo pode acontecer para mim a partir do momento que eu aceito me curar e que eu quero me curar para vivenciar tudo isso. Então, nesse Dia das Mulheres, o meu desejo é esse, que você se questione, que você tenha coragem para lidar com tudo de mais doloroso, mas que você se cure, que você passe por esse processo, para que você se torne cura para as pessoas que vão vir através de você e para as mulheres que vão te escutar em algum momento, como eu estou fazendo aqui. Então, o meu desejo para esse dia 8 de março é simplesmente esse, que você se cure
que nós possamos nos curar de tudo que existe dentro do nosso corpo, que nós possamos honrar as nossas ancestrais, mas fazer com que o que dói nelas não doa mais na gente, e que a gente tenha um caminho lindo e leve e pleno e feliz, assim como nós merecemos.